Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Lady Vânia e hoje eu vou contar aqui pra vocês como que eu descobri que eu tinha lúpus. Bom, em 2017 eu fiquei muito doente, assim, eu sangrava muito do nariz e até então eu não sabia o que era que eu tinha, né? As pessoas só falavam que era normal, tinha gente que falava que era saúde, porém eu não tinha a preocupação de ir até um médico para confirmar qual o motivo do sangramento. Aí, quando foi no final do mês de novembro, eu estava voltando da escola. Nesse dia o carro não tinha ido buscar os alunos, então eu fui de carro sozinha. E quando eu vinha voltando, por volta das 6 horas, aí meu nariz começou a sangrar. Nesse dia meu pai não estava em casa, estava só eu, minha madrasta e meus dois irmãos. E aí meu nariz começou a sangrar, sangrou e sangrou. E aí isso de 6 horas, tá? Quando foi umas 9 horas da noite, que foi o horário que meu pai chegou em casa, aí a gente foi para o hospital, que foi aqui em Serrolândia. No caminho, olha para vocês verem como é as coisas. No caminho, meu nariz parou de sangrar. Porém, a gente veio até o hospital, né? Chegando aqui, a enfermeira simplesmente falou que se voltasse a sangrar, eu apenas tampasse o nariz, pressionasse aqui e levantasse a cabeça. Pronto, voltamos para casa. Quando foi por volta da meia-noite, 11 horas, meia-noite, eu acordei com meu nariz sangrando novamente. Inclusive, até sujou minha cama, porque quando eu acordei já tava com um tempinho que tava saindo. Então, aí começou de novo a sangrar. E sangrou e sangrou. Aí, só que aí a gente não esperou muito tempo. Aí meu pai já me levou para o hospital. Dessa vez ele não levou para Araripina. Aliás, para Serrolândia, ele me levou para Araripina. Lembrando que antes disso, eu fiz o que a enfermeira pediu para me fazer, né? Caso voltasse. Pressionei aqui e levantei a cabeça, mas não tinha jeito. O sangue descia na minha garganta. Aí a gente foi para Araripina. Então lá eles foi passando remédio, colocando remédio e nada de parar. Daí a pouco já começou a sair, foi nos dois narizes. E aí eu sei que meu nariz passou a noite todinha sangrando. Quando foi de manhã, foi que parou de sangrar. Isso já era umas 7 horas da manhã, eu acho. E aí eles colocaram adrenalina. Eles colocaram um negócio que chama... Pelo menos eu ouvi a enfermeira falar que era adrenalina, né? Eles colocaram num tampão e colocaram os dois no meu nariz. Gente, foi triste. Doeu demais. Aí passou, né? Eu fiquei muito fraca. Nesse dia, minhas plaquetas ficou 14 mil. Pronto. Isso já foi na sexta-feira do mês de novembro de 2017. No finalzinho do mês. Aí minhas plaquetas ficou 14 mil, eu fiquei muito fraca. Gente, antes disso, eu não me recordo de eu ter desmaiado em momento algum da minha vida. Porém, nesse dia, eu desmaiei. Eu tava sozinha no quarto, porque eles não deixaram ficar ninguém comigo até o momento. E aí eu precisei ir no banheiro, aí eu pedi ajuda pra uma pessoa que tava lá no quarto, né? Eu pedi pra me ajudar a levantar, que eu não tava conseguindo. E aí, ao levantar, eu desmaiei, caí no pezinho da cama. E quando eu entrei no banheiro, eu desmaiei também, porque eu tava muito fraca. Eu só me lembro desse dia também que tinha uma enfermeira ou enfermeira enjoada, era a enfermeira-chefe. Ela ficou falando: "Ó, mulher, tu nem pode estar se levantando. Não levanta não", muito enjoada. Eu não tô falando aqui nem do jeito que ela falou comigo, mas enfim, continuando. Nesse dia da sexta-feira, né, passei o dia todinho lá com um tampãozinho no nariz. Já tava até me incomodando porque tava seco, tinha secado e eu tinha lavado meu rosto, mas tava tudo sujo ainda de sangue. Aí ela falou, a médica falou, passei na médica e ela falou que eu ia ficar internada. E eu tava com anemia muito forte. Fiquei internada. Aí eles começaram a passar lá uns remédios, Combiron, se eu não me engano é Combiron. E aí eles falaram que eu precisava ser transferida para um hospital que seria ou Petrolina ou Juazeiro da Bahia. Pronto, tava esperando surgir uma vaga, porque até então não tinha vaga e eles
Iam me transferir para um desses dois hospitais como se eu tivesse com leucemia. Pronto, surgiu uma vaga em Juazeiro da Bahia. Foi aí que eu fui transferida para lá. Eu fiquei 17 dias lá. No caso lá eu fiquei 14 dias e 3 dias, 14, 15, 16, e 3 dias em Araripina. Fiquei esse tempo todo lá em Juazeiro. Lá eu fiquei no canto lá onde só tinha pessoas com câncer. Foi muito triste. Porém, graças a Deus, eu fiz um exame lá da medula óssea, e graças a Deus eu não estava com leucemia. Porém, os médicos não sabiam o que era que eu tinha, não sabiam qual o motivo que estava fazendo minhas plaquetas ficar baixando tanto. E aí eu fui encaminhada para um oncologista, o médico de sangue. Fui encaminhada, eles marcaram, e até então, gente, eu ia ficar fazendo o tratamento pelo SUS. Marcaram lá, com um mês pra frente, eu iria voltar com esse médico. Aí a gente saiu daqui de Serrolândia, eu e meu pai, no dia que foi marcado, que eu me lembro como se fosse hoje, porque infelizmente essas coisas a gente lembra, e ficou marcado para o dia 2 de janeiro. Pronto, fomos eu e meu pai, saímos daqui de Serrolândia e fomos para Juazeiro da Bahia, que é muito longe, é mais ou menos 300 quilômetros daqui para lá, né? Chegamos lá no hospital, que eu mostrei o papel para a mulher, que eu tinha ido para uma revisão. A mulher me falou que o doutor não estava atendendo no hospital naquele dia. E, gente, vocês não imaginam a raiva que a gente ficou, porque é mais de 300 quilômetros. É muito longe. Aí o que acontece? Meu pai falou com a mulher e perguntou para ela se ela sabia onde que o doutor atendia particular. Aí ela ensinou que até na clínica que chama SEON, ela ensinou, a gente procurou lá, tudo bonitinho, né? Chegamos lá, falamos a história pro doutor que tinha acontecido. A gente veio para fazer revisão com o senhor pelo SUS, porém chegamos lá no hospital e eles tinham marcado errado, o senhor não atendia lá no dia de hoje. Aí foi aí que a consulta dele era R$ 300, né? Porém ele falou que não ia cobrar a consulta, a gente falou de onde era e tal, e ele falou que não ia cobrar a consulta. Pronto, consultamos, ele passou um monte de exame. Foi aí que nos exames deu que eu tinha púrpura. Que púrpura faz baixar as plaquetas, faz nascer manchas escuras no corpo, e quando baixa as plaquetas, automaticamente a gente pode ter hemorragia. No meu caso, eu tive hemorragia nasal, né? Pronto. Até então, 2017, eu fui diagnosticada com púrpura. Eu tenho até nos meus papéis aqui em casa, que eu não perdi nada, tá tudinho aqui em casa. Só que aí o tempo foi passando e eu tava fazendo tratamento com um remédio que se chama prednisona, que é corticoide. Eu fiquei super inchada, meu rosto ficou enorme. E aí foi, né? Porém, ó a besteira que eu fiz. Porém, eu achava que eu já tava boa. E eu parei de tomar a prednisona sem o médico mandar. Porque eu tava tomando 2 comprimidos de 20 miligramas cada. Ou seja, eu tava tomando 40 miligramas de prednisona. Pronto, parei de tomar o remédio sem a permissão do médico. E aí foi o que aconteceu? Eu tive recaída de novo. Minhas plaquetas baixou demais mesmo. E aí eu precisei ficar internada. Dessa vez eu não precisei ser transferida para um outro hospital. Eu fiquei em Araripina mesmo. Porém, lá do hospital, aí eu comecei a falar com o doutor. Disse, doutor, mandei mensagem para ele, né? Porque ele tinha me dado a permissão de eu mandar mensagem. Doutor, minhas plaquetas ficou muito baixa de novo, eu precisei ficar internada. Aí ele só falou assim, aumenta a dose do prednisona. Aí eu comecei a tomar prednisona de novo, 40 miligramas. Aí o tempo foi passando, e eu fazendo acompanhamento com ele, né? Quando eu voltei na consulta, eu falei, doutor, eu fiquei doente novamente porque eu tinha parado de tomar o prednisona. Aí ele disse que não podia, tinha que ir diminuindo as dosagens aos poucos, tipo 20 miligramas. Aliás, 40 miligramas, depois 35, 30, 25. Tinha que ir diminuindo aos poucos até ficar 5 miligramas. Aí o tempo foi passando e tal e tal. Aí eu casei. Eu casei em 2019.
Depois que eu casei, eu comecei, fui no médico clínico geral aqui de Serrolândia mesmo e falei pra ele, ó, doutor, casei recentemente e eu queria tomar injeção, por conta que eu sou muito esquecida e eu não quero engravidar agora. Pronto. Na oportunidade eu já falei, ó, doutor, eu tomo uns remédios, eu tomo prednisona e eu também tomo um remédio que se chama azatioprina. Aí ele pegou e só falou assim, nada não. Pronto, pegou e passou a receitinha, tomei a injeção. Menino, pra que eu fui tomar essa injeção? Passei um mês menstruada. Um mês todinho, 30 dias. E aí, só que antes de completar os 30 dias, eu voltei lá nele, quando ficou 8 dias, vindo muito mesmo, porque comigo não acontecia de vir tanto igual tava vindo, eu fui lá nele. Eu falei pro clínico geral, né? Eu falei que tava vindo muito e eu tava me sentindo fraca. Aí ele passou um remédio lá pra parar, porém, tomei uma caixa, não deu resultado. Foi lá de novo, com 15 dias. Ele passou a injeção para cortar o efeito da injeção anticoncepcional, mas não estava dando certo. Eu sei que nesse intervalo eu procurei um ginecologista. Quando eu procurei o ginecologista, expliquei minha situação, falei dos históricos anteriores que eu tinha passado por hospital e que o médico falou que eu tinha púrpura. A doutora mudou, falou para mim tomar o ciclo 21. Pronto, quando eu comecei a tomar o ciclo 21, parou, minha menstruação parou. Porém, não tem a pausa que a gente dá de uma cartela de comprimido para outra. Pronto, nesse intervalinho aí, minha menstruação veio, começou de novo, e pam, pam, pam. Foi mais um mês para frente, eu comecei a tomar outra cartela de anticoncepcional, do ciclo 21, que se chama, e nada de parar. Voltei na ginecologista de novo, ó, não parou não, aí ela mudou de novo. Nesse intervalinho aí, gente, eu sei que eu passei, foi 3 meses menstruando direto, sabe? E aí eu sei que voltou a anemia, eu precisei ficar internada novamente. E aí foi aí que eu conheci um rapaz e ele falou que uma conhecida dele tinha púrpura e que ela, para ela ficar boa desse problema das plaquetas ficar baixando e de tá tendo anemia, ela fez uma cirurgia para a retirada do baço. E aí ele até falou, que vocês não vão lá fazer uma visita, e aí vocês conhecem mais, fala sobre um médico que ela foi e tal. Pronto, fomos nesse pessoal, aí eles indicaram o médico que tinha feito a cirurgia, que é um médico de Juazeiro do Norte. O nome desse médico se chama Dr. Ricardo Parente. Fui nesse médico. Expliquei tudo que já tinha acontecido comigo desde 2017 até aquela data. Levei todos os exames que eu havia feito, diagnóstico e tudo. Mostrei pra ele. Teve uns exames lá, ele pegou e falou, ó moça, aqui teve uns exames que você fez que deu algumas alterações e eu vou pedir pra repetir. Repeti esse exame. Foi aí que deu, um dos exames lá deu positivo para lúpus. Vocês acreditam numa coisa dessa? Isso no caso 2019. Olha o tempo. O tempo que eu fiquei muito doente, que eu precisei ir para Juazeiro da Bahia, foi 2017. 2018, 2019. 2 anos, né? Pois então, ele falou que tinha dado um exame, tinha dado positivo para lúpus. Ele ia pedir exames novamente para confirmar a suspeita. Foi aí que confirmou e aí ele falou, moça, eu vou ter que lhe encaminhar para uma outra médica, dessa vez vai ser uma reumatologista. Encaminhou. Aí, gente, o que acontece? Eu tava indo tava fazendo tratamento com o médico de Juazeiro da Bahia, que foi ele que me deu o diagnóstico de púrpura. Porém, depois que eu casei, eu não voltei mais para ele, porque antes eu ia com meu pai, né? Aí depois que eu casei, eu e meu esposo, a gente não tinha carro e também as coisas iam ficar bem mais difíceis, porque Juazeiro da Bahia é muito longe. Aí procuramos outra alternativa, que no caso foi essa, lá de Juazeiro do Norte. Aí o médico me encaminhou para um reumatologista
E para o vídeo não ficar mais longo ainda, eu vou continuar a história em um outro vídeo. Um grande beijo!